CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Marcelo, com a notícia de ontem do interesse da Victor Financeira sobre o Banco Master, já tinha muita dúvida nesse mercado. Com as notícias de hoje, então, essas dúvidas até aumentam. O Fernando, que é nosso ouvinte, tinha ouvido falar que a operação do Victor não incluía o Will Bank e o Banco Master de Investimentos, que seriam negociados com investidores distintos. Aí a dúvida dele é a dúvida de todo mundo. Como é que fica a questão dos CDBs do Banco Master? Qual é o cenário que nós temos agora para os investidores? Olha, Milton, Cássia, ouvintes e o Fernando que mandou a pergunta, né? De fato existia essa proposta, né? Mas de ontem de uma venda do Master para esse grupo chamado Victor. Mas só que de ontem para hoje a situação mudou radicalmente, né? Porque o Banco Central decretou agora de manhã a intervenção no Banco Master. Então, agora, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, vai organizar uma espécie de lista para o pagamento dos CDBs que foram emitidos pelo Master até o limite de R$250 mil. Tem um procedimento que tem que ser seguido. Geralmente, você tem que se cadastrar num app, né, que o FGC disponibiliza para você dar todas as informações e o FGC fazer, então, esse pagamento. Até o valor de R$250 mil, as pessoas vão receber, independentemente do vencimento do título, tá? Recebe agora. Acima disso, entra na chamada massa falida. Significa que, se não tiver uma solução para o banco, né, e o banco de fato não for vendido, ele vai ser liquidado e aí os investidores vão receber o que sobrar. O ponto importante nessa história toda dos CDBs do Banco Master é que eles foram vendidos pelas plataformas de investimento como sendo uma aplicação com garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e de fato eles têm essa garantia, em nenhum momento isso foi questionado. Mas o que aconteceu é que muita gente precisou vender os CDBs antes do vencimento, só que as taxas de mercado, e aí precisou aceitar um desconto grande. Por causa dessa incerteza toda do futuro do banco, né? E aquela expectativa de ganhar mais do que a taxa Selic, quando a pessoa investiu no CDB, não aconteceu. Então, resumidamente, né, agora a situação do Master mudou. Então, quem tinha um investimento, né, que ia vencer num determinado momento, esse vencimento vai ser antecipado. O FGC vai pagar a todo mundo que tem investimentos até R$250 mil, mas só que tem um procedimento para a pessoa se cadastrar para receber esse dinheiro. Acima disso, vai depender da solução que vai ser encontrada para as atividades do banco. E para o futuro, vale a cautela com essas propostas de investimentos que prometem rentabilidade muito acima do CDI, né? Sempre é bom ter um pé atrás com isso. Porque o banco chamou a atenção e cresceu à medida em que havia essa promessa de um retorno muito alto, né, para as CDIs, né? E aí depois gerou essa desconfiança toda que levou à situação atual. Exatamente. Essa regra do FGC foi criada assim num momento em que os bancos emitiam os CDBs para os clientes diretamente. Então é uma forma de estimular o banco pequeno, que tem um negócio regional, que atua numa determinada região geográfica, ele ter os clientes e os clientes investirem nesse banco e com uma garantia federal, vamos dizer assim, do Fundo Garantidor de Créditos, que não é bem uma instituição federal, mas é uma espécie de seguradora, na verdade é um fundo, né? Mas como se fosse uma seguradora que garantia isso. E aí fomentava a atividade do banco. O que teve uma distorção que ficou evidente nesse caso do Banco Master foi quando as plataformas de investimento começaram a distribuir indiscriminadamente esses CDBs como se fosse um título e aí a captação aumentou muito, né? Uma coisa é um banco pequeno que faz assim, negócios com a região e tem essa garantia. Outra coisa é um banco que, por meio de uma plataforma que tem um alcance, né, via internet para um alcance muito grande, né? Várias pessoas compraram esse CDB sem nem saber direito o que significava, só pela rentabilidade e pela garantia do FGC. E daí eu acho que isso cresceu muito
e aí gerou esse problema com o banco que teve que então sofrer intervenção agora. As razões, né, vão ser esclarecidas ao longo do tempo e serve, mas como sempre, né, tem um lado ruim, obviamente, né, de quem investiu e ficou sem o dinheiro, pelo menos a totalidade, até os 250 mil não tem problema, mas acima disso pode ter um problema. E esse é o lado negativo, e o lado positivo é que isso sirva assim, de lição para organizar, né, e para ver o que deu errado, para o erro não se repetir no futuro. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo D'Agosto. Um bom dia para você. Bom dia, um abraço e até amanhã. Até amanhã.